Neste curso de 5 episódios vais encontrar as regras fundamentais que precisas de saber para não cometeres erros básicos nos teus Urban Sketches. Neste importante episódio, revelo a forma mais fácil de desenhar pessoas e como lhes damos vida para animar o teu Urban Sketch. Vamos abordar um dos capítulos mais importantes do Urban Sketch, as pessoas. Vou-te dar algumas dicas simples para perderes o medo de desenhar e pintar pessoas à aguarela nos teus esboços. A primeira regra é saber as proporções simples. Começa por definir a altura da pessoa com um traço e depois divide essa altura a meio. A seguir, divide a metade de cima em quartos. Desenha a cabeça no topo dessa linha, é um desses quartos, e depois faz 2 triângulos, um desde a cabeça até ao meio do traço que marcaste e outro triângulo invertido dos pés até ao meio. Esta é uma estrutura muito básica, mas que nos dá uma informação correta sobre a proporção das pessoas, sem erros. Não pode esquecer esta estrutura muito simples e básica, porque é a partir desta estrutura, com ligeiras alterações, que eu vou enriquecer cada uma das personagens para as colocar e dar vida ao meu Urban Sketch. Vamos agora ver como é que fazemos isso. Temos sempre que definir um traço para a altura. Agora, mantendo sempre as proporções simples, eu posso arredondar o triângulo de cima para identificar melhor o corpo e acrescentar braços. E se eu quiser mostrar que uma pessoa está de frente, quais são as alterações ou os ajustes que tenho que fazer a esta estrutura? Traça a altura, marca pontinhos para dividir as proporções. Colocas uma cabeça oval, o triângulo de cima já arredondado e o de baixo invertido. E agora, vamos colocar os sinais para mostrar que ela está de frente. Os braços vão desde o ombro até o meio da figura. E para dar a ideia de uma pessoa de frente, basta desenhá-los completamente visíveis. Podem atravessar o corpo ou ser desenhados ao lado, mas mostra-os, torna-os visíveis. Um triângulo pequenino por baixo da cabeça para dar a ideia de um decote. Estes 2 aspectos e a cabeça desenhada com uma oval separada do corpo são suficientes para indicar que essa pessoa está de frente. Se quiseres posicionar uma pessoa vista de costas, é também muito simples. Assinalo sempre as mesmas proporções na linha de altura. Agora começo por desenhar a cabeça não com uma oval, mas com a base ligada ou sobrepondo-se à linha do tronco. A outra alteração é a visibilidade dos braços. Eles já não estão normalmente visíveis na sua totalidade. Um truque simples é desenhar os braços até metade do corpo, o que corresponderá mais ou menos ao desenhar até ao cotovelo. Outra forma em que podemos mostrar que a pessoa está de costas é não desenhar os braços de todo. Eles não aparecem. Vamos avançar e ver que ajustes temos que fazer à estrutura para ensinar uma pessoa de lado. A cabeça, em vez de oval, pode ser um triângulo, insinuando o perfil. Desenhamos uma linha mais reta para indicar as costas alinhadas com a parte de trás das pernas. E depois uma curva até meio da barriga. E a partir dessa linha da barriga desenhamos o triângulo da parte de baixo que vai até aos pés, dando então a indicação das pernas. Na figura de lado, a linha mais a direito, que nos dá a indicação das costas e da cabeça, já nos dá a sensação de perfil. Falta-nos colocar aqui a indicação do braço. Neste caso, para acentuar a indicação de perfil, podemos colocar o braço dentro do corpo. O braço do lado mais afastado, se não estiver escondido, pode ser desenhado, por exemplo, a segurar a trela de um cão. E se quiseres, podes ainda aumentar esta impressão de que a pessoa está de lado, pintando o cabelo na parte de trás da cabeça. Antes de vos mostrar como é que podemos intuir o movimento das pessoas, deixo aqui uma nota importante sobre a roupa. Se a pessoa tiver vestido um casaco ou uma camisola comprida, essa roupa ultrapassa o meio da figura, o tal meio que é muito importante. Então, podemos prolongar as linhas um pouco, dando a impressão daquilo que ela traz vestido. O triângulo das pernas continua a sair do mesmo sítio, mas agora só é visível depois do fim da roupa, de um casaco ou de uma camisola. Mesmo se a figura estiver de casaco, tu defines normalmente se a pessoa está de costas ou de frente através da posição dos braços, da cabeça e o tal triângulo depois do pescoço. Como podemos ver aqui, nesta pessoa que está vestida de casaco e de frente. Para parecer que a figura está a andar, vamos ajustar o triângulo das pernas. Vamos cortar este triângulo, fazendo com que pareça que apenas uma das pernas assenta no chão. Se uma das pernas assenta no chão, a outra está a andar. É um pequeno truque que funciona. Se a figura está de lado, é bem mais fácil parecer que está a andar.
Desenho a pessoa de perfil, como vimos atrás, e depois divido o triângulo inferior em 2 para mostrar as pernas. É muito simples. Temos aqui de forma muito simples uma variedade de posições de figuras que podem ser posicionadas no vosso Urban Sketch para dar vida ao teu desenho. Agora, vamos ver como é que elas se podem pintar em aguarela sem perder espontaneidade. A ideia da pintura é manter a simplicidade. O importante é definir um lado de sombra. Eu escolho a cor, não é, com que vou pintar a pessoa e posso deixar a zona de luz em branco ou com a mesma cor, mas mais aguada. Depois temos aquela indicação da sombra projetada no chão e a nossa figura fica com volume e posicionamento, com 2 ou 3 pinceladas muito simples. Dar volume é fundamental. Se quiserem, podem utilizar um cor de laranja nas caras e nas mãos das pessoas para dar indicação da pele. Não exageres na pintura. O desenho já está lá para nos dar a indicação do que a figura está a fazer. Identifica a cabeça, a sombra do corpo e uma sombra algo mais escura para as pernas e já está. Se ainda não viste a série completa, podes encontrar na descrição o link para os 5 episódios básicos de Urban Sketch. E não te esqueças de dar o like e ativar o sininho. E se queres mesmo aprender desenho e pintura, subscreve este canal. A arte não tem que ser complicada.